Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a falar das funções químicas inorgânicas. Já estudamos ácidos, não é? Classificação, nomenclatura, utilidade, ocorrência. Assim fizemos também com as bases. E na aula passada começamos a estudar os sais. O que eu mostrei para vocês? A possibilidade de geração, de obtenção, por exemplo, em laboratório ou indústria, que são as reações de neutralização. Falamos das reações de neutralização parcial, e falamos das reações de neutralização total, com e sem balanceamento, né? Gerando sais. De que maneira nós geramos os sais? Através de reação de salificação, ácido mais base. Existem outras possibilidades de geração de sais, tá bom? Mais tarde estudaremos nas reações químicas. As que eu estou mostrando é entre ácido e base, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais dos sais, da nomenclatura, da formulação, da ocorrência, da utilidade. O que são sais mesmo? Compostos iônicos formados por cátions e ânions, metais e ametais. Vou lembrar aqui a vocês como é que a gente faz nomenclatura, tá? Depois como é que a gente faz formulação, algumas utilidades desses sais, depois nós vamos falar um pouquinho de classificação dos sais, tá bom? Bom, vejamos aqui o primeiro caso, NaNH3. Eu falo para vocês, eu quero o nome desse sal. Como é que a gente faz para dar nome? O primeiro composto é o cátion. Aí você vem aqui, ó, imaginariamente, separa aqui, ó, o cátion do ânion. Aí você analisa o seguinte, que ânion é esse? O NO3. Que cátion é esse? O Na. Aí você tem que ter, para você fazer direitinho a nomenclatura do sal, a tabela de cátions e ânions. Aí você vai lá na tabela de ânions e verifica o seguinte, existe o ânion lá na tabela, NO3 menos 1. O nome dele lá na tabela é nitrato. Nitrato. Tá? Como é que a gente dá nome ao sal? A gente começa falando do nome do ânion. Então eu vou falar que esse sal é o sal chamado nitrato de quê? Agora eu vou para o cátion. Bom, o nitrato está escrito que ele é menos 1. Isso significa que ele quer receber um elétron. Quantos sódios você vê aqui? Ah, só um. Isso significa que o sódio que foi usado é o Na mais 1. Aliás, não existe outro sódio na vida. Todo sódio existente é o sódio que doa um elétron, porque ele é elemento representativo. Então, na hora de dar nome ao sal, não há necessidade de especificar a valência do cátion. Aliás, se você especificar, está errado, porque senão dá a impressão que existe outro. Basta falar que esse é o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, gente, ele é comercialmente conhecido por salitre. Salitre é um composto que tem várias utilidades na indústria de fertilizantes, na indústria de explosivos, tá? O salitre do Chile, da ocorrência dele lá no Chile em algumas montanhas, tá? Então ele é o conhecido salitre do Chile. Há muitos anos atrás, diz a história, que indevidamente, assim, na época da Revolução Industrial, que as indústrias começaram a fazer a fabricação em série, muitos funcionários, e aí alguns poucos direitos trabalhistas existiam, e aí as indústrias, algumas, isso na Inglaterra, essa história, eles tinham que oferecer alimentação para o funcionário, assim como hoje se faz a fábrica, né, normal isso, mas naquela época eles achavam um absurdo fazer. E aí diz a história que começou a acontecer o quê? Alguns funcionários, numa mesma empresa, faleceram numa certa quantidade do coração. E aí o médico, mais curioso, foi tentar investigar isso e descobriu que todos eles tinham uma quantidade grande de nitrato de sódio no corpo. Aí foram as investigações, um advogado se interessou por essa causa e foi a investigação. O que se descobriu? A indústria colocava no alimento do funcionário nitrato de sódio, salitre do Chile. O que ele ocasiona quando você experimenta essa comida? Sabor diferente nenhum, porque todo sal é salgado. Esses são sais todos salgados, como é o sal de cozinha. Só que esse sal, se colocado no alimento, ele com muita rapidez gera saciedade, ou seja, você come pouco e já se sente satisfeito. E aquele negócio, talvez você já estudar em biologia, aquela liberação de energia muscular do ATP, com muita facilidade quem tem o nitrato de sódio no organismo vai ter uma capacidade muscular, uma força muscular grande. Então era assim, o funcionário comia pouco, ou seja, economia para a fábrica, e trabalhava muito.
não se sentia muito cansado, vamos dizer assim. Só que isso bomba o coração, a pessoa com muita facilidade, se ingerir isso, vai ter um ataque cardíaco. E isso aconteceu nessa indústria com pessoas jovens. Então, gente, não é de jeito nenhum um aditivo que pode ser utilizado como alimento. Absurdo, mata com muita facilidade. Nitrato de sódio, ele tem que ser utilizado para os devidos fins lá, né? Na forma de fertilizante, na indústria de explosivos, aí ok, mas não na ingestão do ser humano, tá? Depois, o próximo aqui, ó, agora de novo, ó, a gente separa o cátion do ânion, o ânion aqui é o CO3, aí se você for na tabela de ânions, você vai ver que a valência dele é menos 2. E diz que o nome dele é carbonato. Carbonato. Bom, o carbonato quer ganhar 2. Por que será que eu usei 2 sódios? Porque o sódio, a gente falou há pouco, só tem capacidade de dar um elétron. Aqui, se a gente fizer aquele desescorrega e descruza, a gente descobre a valência. Ó, esse 2 aqui, ó, vai lá para o carbonato. E aqui, ó, tem um CO3. Esse 1 aqui, indo lá para cima, é a valência do sódio. Então, mesmo que eu não tenha a tabela de cátions, eu analiso, separo o cátion do ânion e devolvo a numeração lá para cima e vejo a valência. Bom, carbonato é o nome desse sal. Carbonato de qual metal? Carbonato de sódio. Entre as várias utilidades do carbonato de sódio, ele é utilizado na indústria de vidro. O vidro é basicamente areia com alguns poucos outros sais, entre eles o carbonato de sódio. E o carbonato de sódio é colocado no vidro numa quantidade não muito grande, mas que vai gerar capacidade de resistência, capacidade de brilho, mais translúcido, que deixa passar luz, o carbonato de sódio, tá? E esse próximo aqui, ó, esse próximo de novo, ó, venho aqui, o primeiro composto é sempre separadinho, tá? Aí eu vou encontrar o seguinte, ó, eu tenho aqui HCO3, quando eu olho na tabela tá escrito assim, ó, tá escrito nomenclatura dele assim, ó, bicarbonato, tá? Bicarbonato de sódio, que a gente já viu isso, um exemplo desses sais, em neutralização parcial do ácido, que a gente chamaria assim, ó, que esse é o carbonato ácido de sódio, que surge quando? Quando sobra ácido e falta base, que eu também posso chamar de hidrogeno carbonato de sódio, tá? Conhecido comercialmente por bicarbonato de sódio. Bom, bicarbonato de sódio está presente, por exemplo, no fermento. O fermento químico, aquele que a gente chama lá para fazer bolo, né? O fermento químico, um dos componentes pode ser o bicarbonato de amônio ou de sódio. Qual a função? Quando a gente aquece, por exemplo, você vai fazer um bolo, uma torta, aí se no final você coloca o fermento, dá uma misturadinha e leva ao forno, não é isso? O calor do forno vai fazer essa molécula se quebrar. E essa ruptura vai fazer com que o CO3 se transforme em CO2, que é gás carbônico. Esse gás carbônico vai querer sair, porque você sabe que matéria gasosa tende a se expandir. Quando esse gás carbônico for sair, ele empurra a massa. Consequentemente, o bolo cresce. Então, bicarbonato de sódio, por exemplo, presente no fermento. Ele está presente também nos antiácidos, no sal de fruta, no sonrisal, no estomazil. Aí é outra função. Qual a função dele? Ele é um sal que a gente vai ver mais adiante, que tem características básicas. E quem que neutraliza um ácido? Uma base. Então, por ele ter essas características, ele ajuda a diminuir a acidez estomacal, tá? Na forma de fermento, ele libera gás carbônico, ele se decompõe liberando gás carbônico. E na forma de antiácido, o sódio vai fazer papel, a gente vai ver mais adiante no processo no estudo de hidrólise, aí o sódio vai fazer papel de base neutralizando a acidez do estômago. Então ele tem uma aplicação bem grande. Tem extintor de incêndio, que também tem bicarbonato, que é o extintor de pó químico, tá? Então tem várias utilidades na indústria, tá? Na indústria, no nosso dia a dia.
Deixa eu mostrar para vocês mais um aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou dar o nome e vou lembrar vocês como é que a gente faz a fórmula e falar um pouquinho dessas utilidades, tá? Dessa ocorrência, né? Onde você encontra. Esses sais que eu estou falando para vocês, muitos deles podem aparecer nas rochas. Então, existem sais que são encontrados naturalmente. Eu não preciso fabricar. Existem rochas, tá? Onde existe a presença desse sal. Como, por exemplo, esse que eu vou falar agora para vocês, eu falo assim, olha, eu quero a fórmula desse sal aqui, ó, carbonato de cálcio. E quero também que você dê a fórmula de um outro sal chamado sulfato de cálcio. Tá? Bom, o que a gente vai precisar? Primeira coisa, analisar, eu tenho que ter a tabela de cátions e ânion e analisar o seguinte. Que ânion é o carbonato? Carbonato lá na tabela está falando que é CO3 menos 2. Agora vamos olhar o cátion, que é o cálcio. Que você sabe que no nome vem primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. Só que a gente vai precisar fazer a fórmula primeiro colocando o cátion. Que cátion é? O cálcio. Aqui no cálcio, você está vendo aqui o algarismo romano? Não. Tem aqui no cálcio sufixo calçoso, calcico? Também não. Isso significa que só existe um cálcio na vida. O único cálcio é aquele que está lá na família 2 da tabela. A valência dele é mais 2. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que montar uma fórmula de um composto iônico, onde o cálcio, deixa eu trocar aqui de caneta, está meio fraquinho, o cálcio quer doar 2 elétrons e o carbonato quer receber 2. Aí a gente faz o escorrega e cruza, ligação iônica. Escorregou, cruzou, escorregou, cruzou. Você lembra que quando os números são iguais, a gente não coloca, né? Então, agora a fórmula do carbonato de cálcio é apenas K3. Um cálcio doou 2 elétrons para um carbonato. Um átomo, um cátion e um ânion, bastou, tá? O carbonato de cálcio é a substância que está presente numa rocha chamada calcário. O calcário é a rocha da onde a gente extrai o mármore. Mármore é aquela rocha branca que algumas pessoas antigamente colocavam na pia da cozinha. O que a gente tem hoje em grande parte das pias, das bancadas, é granito, que são aquelas rochas pintadinhas de cinza, de bege, de marrom, de preto, né? Agora, aquela que é branca, branquíssima, aí é mármore, rocha sedimentar, de baixa resistência mecânica, baixa resistência química, tá? E o calcário, ele está presente também naquelas formações pontiagudas das cavernas, que aparecem formações de eras passadas, que são os estalactite do teto e estalagmite que aparece no chão. Você já deve ter visto em imagens, né? Aqueles lugares lindos, maravilhosos, que ficam gotejando o quê? São locais que no solo tem calcário e tem água. A água vai arrastando aquela formação, chega uma hora que a água evapora e sobram aquelas formações pontiagudas maravilhosas, que são estalactites e estalagmites, feitos de calcário. E o calcário, na indústria, ele é muito importante, a rocha, além de ser usado para fazer o mármore, né, que também o carbonato de cálcio, se ele for aquecido a elevadíssima temperatura, ele vai produzir CaO mais CO2. O CaO é cal, aquele pó branco da construção civil. Então, com o carbonato de cálcio, a gente consegue produzir a cal virgem, o óxido de cálcio que a gente vai estudar mais tarde, que é a nossa quarta função, tá? Então, K3, bastante famosinho. Agora eu quero que você dê a fórmula do sulfato de cálcio. De novo, o que a gente faz? Tabela de cátions, tabela de ânions. Na tabela de ânions diz que o sulfato é SO4 menos 2. E o cálcio a gente já viu há pouco, Ca mais 2. Bom, de novo, ó, vamos fazer ligação iônica. Cálcio quer doar 2 e o sulfato quer também receber 2. Escorregou, cruzou, escorregou, cruzou. CaSO4 é a fórmula do sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, gente, entre as várias utilidades, ele é um gesso. O gesso que a gente usa na construção civil, o gesso que a gente usa para imobilizar uma fratura, fez uma fratura no braço, usa o gesso, sulfato de cálcio.
tá? Então ele tem aplicação grande aí também no nosso dia a dia. Vejam que os sais estão presentes na nossa vida e a gente às vezes nem percebe, né? E é possível produzi-los também em laboratório, tá? Se eu tiver ácido carbônico e hidróxido de cálcio, eu faço carbonato de cálcio. Se eu tiver ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio, eu faço sulfato de cálcio também. Então eu tanto posso encontrar ele na rocha, quanto é possível produzir em laboratório, produzir na indústria, tá? Para a gente finalizar, deixa eu só mostrar para vocês alguns outros sais aqui. Esses dias, infelizmente, além de tudo que a gente vive na pandemia, aconteceu lá em Beirute, né? Uma explosão no Líbano, num galpão lá da região portuária, que continha o quê? O que se falou lá essas semanas passadas todas? Que continha nitrato de amônio, né? Então vejamos aqui como é que é a fórmula do nitrato de amônio. De novo, sal aparece o nome do ânion e o nome do cátion. Agora eu preciso fazer na fórmula cátion, depois ânion. Bom, nitrato lá na tabela de ânions está assim, ó, nós já falamos dele hoje. NO3 menos 1. E amônio é um cátion, o único cátion que não tem metal, é um cátion molecular. Ele é um NH4 mais 1. Bom, o que a gente tem que fazer? Ligação iônica. NH4, NO3, ó. O NH4 doa 1, o NO3 recebe 1. Esse é o nitrato de amônio. Entre as utilidades, produção de fertilizante, para fazer adubo, mas ele também pode ser utilizado para fazer explosivos. Ele, na verdade, ele não é o explosivo. Acho que vocês devem ter visto algumas explicações. Mas quando ele recebe calor, a decomposição dele, o espalhamento, gera deslocamento de ar. Aí foi tamanho. Vocês viram que primeiro começa um incêndio, né? Umas fagulhazinhas, aí de repente aquela super explosão onde ocorreu o deslocamento de ar. É como se empurrasse o ar que está aqui violentamente contra um outro espaço, gerando aquele desequilíbrio, aquela tragédia que lá aconteceu. Tá? Então, o nitrato de amônio, para a indústria de fertilizantes, tá? Ele não é veneno, nada disso, só precisa ser armazenado com bastante cuidado, tá? Nitrato de amônio. Se eu falar assim para você, olha, faça para mim a fórmula do cloreto de cobre 2. O que tem de diferente agora nessa nomenclatura? Algarismo romano. O que ele quer que você entenda? Que existe outro cobre. Qual ele quer que você use? Ele quer que você use o cobre 2. E na tabela de ânions, como é que é o cloreto? O cloreto é assim, ó, Cl-1. O que a gente vai fazer agora? Ó, era uma vez o cobre que quer doar 2, porque é o cobre 2. E o cloreto quer receber 1. Escorregou, cruzou, escorregou, cruzou. Como é a fórmula do cloreto de cobre 2? CuCl2. O que significa esse 2 pequeno? Chama índice. O que ele significa? Que eu tive que usar 2 cloros. Por quê? Porque o cobre queria doar 2. Então, o cobre tinha 2 elétrons para serem doados. Um ele doou para um cloro, veio o outro, recebeu mais um, tá? Então, cloreto de cobre 2. Aí eu falo assim para vocês, ó, agora eu quero que você faça a fórmula desse outro sal aqui para mim. E depois me indique como eu poderia fabricá-lo no laboratório. Aí eu falo assim, ó, faça para mim a fórmula do brometo niquélico. Você fala, ai professora, tá difícil. Difícil nada, facinho, facinho, olha só. De novo, o que eu tenho que ter na mão? Tabela de cátions e ânions. Brometo na tabela é assim, ó, Br-1, tá? O que é niquélico? O que é esse ICO? ICO é de rico. O que ele quer que você entenda? Que tem 2 tipos de níquel. Qual que é o mais rico? Vamos para a tabela. Na tabela tem níquel 2 e 3. Qual que a gente vai usar? Níquel 3. Ni mais 3. De novo, o que a gente vai fazer para descobrir a fórmula? Ligação iônica. Níquel, primeiro vem o doador, quer doar 3. Só que o bromo quer ganhar 1. Escorrega e cruza, escorrega e cruza.
Para um níquel, precisarei de 3 bromos. Aí eu pergunto assim, tá? Eu quero fazer o brometo niquélico, tá? Que é o brometo de níquel que quer doar 3. Aí eu pergunto assim para vocês. Eu sei que dá para produzir sal. Uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras de produzir um sal é juntando ácido e base. Aí eu pergunto, qual é o ácido e qual a base que eu teria que ter lá no laboratório? Fácil, fácil. O ânion vem do ácido. Que ácido que eu faço com Br-1? HBr. O cátion vem da base. Que base que eu usaria com níquel 3? NiB. Opa, Ni. Deixa eu colocar mais no cantinho aqui. Ó, então o ácido é o HBr e a base é o NiOH3. Então eu usaria ácido bromítrico e hidróxido niquélico. Para juntos, eu quero produzir NiBr3, não quero? Antes de produzir, o que a gente vai ter que fazer para dar tudo certinho? Balancear. Por que vamos ter que balancear? Aqui eu tenho 3 hidroxilas, aqui eu só tenho um hidrogênio. E aí, antes de começar, ó, 3 aqui no ácido. Agora sim, eu tenho 3 hidrogênios e eu tenho 3 hidroxilas. Juntos, faremos quantas moléculas de água? 3 moléculas de água. E qual é o sal? Níquel, que vai doar para quantos bromos? 3 bromos. NiBr3, ó. Fiz o NiBr3 com o quê? Com ácido bromítrico e hidróxido niquélico. No laboratório é possível, na indústria é possível, existem outras maneiras, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver ácido e base, eu consigo fazer também. E existem esses sais também, alguns nas rochas, naturalmente, no nosso planeta. Então é isso, gente, ó. Vimos hoje um pouquinho mais de aplicação dos sais. Na próxima aula nós vamos ver classificação, tá? E vamos ver, além de a classificação de solubilidade, de quantidade de átomos na molécula e de pH, que é o índice de acidez ou de alcalinidade, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.